Olá a todas e todos. Dando continuidade à campanha que a Rádio UFSCar promove contra a violência de gênero e todas as formas de violência, mas especificamente a questão da violência de gênero, nós estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio UFSCar uma querida amiga, ativista social de longa data, que é a professora Raquel Auxiliadora. A professora Raquel é pedagoga aqui pela UFSCar, fez especialização em educação de jovens e adultos, juntos. Não é? E é mestre em educação aqui pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de São Carlos. Raquel, muito obrigado por aceitar nosso convite. A gente que agradece, ainda mais falando desse tema que é tão importante para a gente, né? Perfeito. A Raquel é uma das coordenadoras do trabalho Promotoras Legais aqui de São Carlos, que trabalha com a perspectiva da educação não formal. Nesse sentido, Raquel, como o objetivo da nossa campanha é um processo de formação de uma consciência contra a violência de gênero, não é? E também de conhecer o que tem como alternativa aqui em São Carlos. Então, eu te pediria que tu fizesse para nós uma apresentação das promotoras legais de São Carlos. Promotoras legais populares, é interessante a gente olhar até o próprio nome, né? Então, tem a ver com promover a lei de maneira popular. É a ideia de que nós mulheres fomos excluídas, né, historicamente de processos educacionais. Hoje, ainda bem, conseguimos ingressar em todos os níveis de ensino, mas como historicamente fomos excluídas, a ideia é que a gente faça uma ação afirmativa, então o curso é só para mulheres, onde a gente possa acessar nossos direitos, conhecer nossos direitos, né? O direito não é uma ciência que a gente aprende na escola, né? A educação formal não trata dos nossos direitos. A gente não aprende a Constituição na escola. Então, a ideia das promotoras é justamente a gente se apoderar dessas leis, entendê-las que elas podem ser instrumentos de transformação social, né? Desde quando a gente saiba como acessar, saiba o que são nossos direitos e possa ajudar outras pessoas. Então, uma promotora legal popular tem esse papel de auxiliar outras pessoas na busca dos seus direitos. Perfeito. Raquel, e eu te pergunto também mais uma coisa. Esse processo, como tu bem coloca, ontem inclusive eu mencionei isso, existe uma ideia de que ao elaborar uma lei se resolve um problema social. Essa ideia é um equívoco, inclusive porque o direito, dito por muitos como instrumento de pacificação social, não é só isso. Às vezes ele é um instrumento para outras formas de socialização. Não basta ter a lei, é preciso conhecê-la, é preciso conhecer as interpretações. E aí eu te pergunto, como funciona a perspectiva da educação não formal e como são os processos de multiplicação? Porque, pelo que eu entendo, quem faz o curso das promotoras legais populares, ela também tem um trabalho tipo de formiguinha, de divulgar no seu bairro. Exatamente. A gente trabalha na perspectiva da educação popular, né? Então, onde a gente possa aprender juntas, né, no caso. Claro. O curso, é um curso de um ano todo, geralmente começa em março, vai até outubro. Em cada aula a gente trabalha um tema específico, começando sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, então o que é ser relações de gênero, a história do feminismo, né, o tema da violência, né, que acaba sendo o tema que mais chama a nossa atenção, né, pela problemática que tem, e aí a gente vai para todas as áreas de direito, fazendo um diálogo com esses temas, né? Porque é isso, não tratando ele só como direito, mas uma perspectiva também de olhar toda a complexidade desse tema. Por isso a gente convida
para nos auxiliar nas aulas, tanto para as pessoas da universidade, né? A gente tem muitos professores aqui da UFSCar, por exemplo, que nos ajudam, operadores do direito, então juízes, defensores públicos, né? Porque é importante estar em diálogo com essas pessoas, claro. E também militantes da área, né? E nós mesmos, claro. Né? A gente vem se formando também para assumir as aulas. E mais do que isso, né? No curso a gente tem uma diversidade de mulheres muito grande. E isso faz com que a educação popular aconteça, claro. Ali, porque são muitos conhecimentos. Sim. Então, de uma jovem universitária, né, do primeiro ano de graduação, a uma senhora aposentada ou dona de casa. E, bem, o que a gente tem que aprender entre elas, né? Perfeito. Então, a gente busca muito no curso fazer esses diálogos, né? Entender que uma dona de casa fez muita transformação social, né? Pra gente aqui estar na universidade, por exemplo. Sim. Né? Então, nossa mãe foi a responsável por a gente estar aqui. Claro. Então, como que a gente conversa sobre isso, né? E entender o feminismo a partir disso também, né? Perfeito. Raquel, e uma coisa que eu também te pergunto, não é? Dentro da tua experiência com essa atividade educacional, havia um problema, e eu li algumas coisas a respeito, que muitas vezes a mulher vítima de violência, de distintas formas de violência, desde o estupro dentro do lar, praticado pelo próprio marido ou companheiro, até a agressão física, o espancamento e etc. E algumas dessas mulheres se colocavam numa condição muito difícil, muito frágil, porque não tinham formação, não desenvolveram habilidades para o mundo do trabalho, porque ficaram em casa cuidando do marido, cuidando do filho, cuidando da casa, etc. Tá? Quiçá essa seja uma realidade ainda de uma boa parte do nosso país, porque nós somos um país continental, certo? Como é que tu vê essa situação na região sudeste, por exemplo, como isso acontece? Sim. A violência de gênero, né, e especificamente contra a mulher, ela infelizmente é um fenômeno democrático, né? Ela acontece em todas as classes sociais, em todos os graus de escolarização, de profissões. Então, ela é um fenômeno democrático, infelizmente. Sim. Então, mas a forma com que ela se apresenta e como que as mulheres buscam saídas é diferente, né? Então, vamos pensar numa mulher de classe social alta, com condições econômicas, que sofre uma violência de gênero do seu companheiro, certo. E sofre. Ela tem elementos para buscar essas saídas de outra forma. Então, ela tem um advogado particular, ela consegue ter um apoio psicológico, né, de saúde particular. Então, ela consegue, inclusive, esconder mesmo, né, a situação de uma maneira... ela fica mais protegida. Perfeito. Né? Já as mulheres da periferia, de baixa renda, elas precisam do serviço público. Né? Muitas vezes são elas que viram as estatísticas, inclusive, porque elas vão procurar o serviço público. Então, elas vão na Delegacia de Defesa da Mulher, elas vão na assistência social, vão na Defensoria Pública. Então, elas buscam ajuda no serviço público. Perfeito. Né? E a gente até comenta, né? Num condomínio fechado, a gente não escuta o que acontece na casa do vizinho. Agora, na periferia a gente escuta, né? Qualquer grito a gente escuta. Claro. Então, às vezes a gente tem essa percepção que lá na periferia acontece mais. E não, acontece em todos os lugares. Mas a forma de lidar com isso é diferente. Né? E um outro fenômeno que acontece, que a gente tem visto agora com mais, infelizmente, com maior intensidade, é com as jovens. Né? Então, recentemente, no Brasil, começou a pesquisar isso, porque a gente tinha essa ideia de que a violência acontecia no casal, marido e mulher, né, filhos, e aí a gente começa a perceber que as jovens, logo nos seus primeiros relacionamentos amorosos, já são relacionamentos com violência, relacionamentos abusivos.
as formas de violência mudam. Então, você vai para as redes sociais, então você controla a senha do Facebook, controla a senha do e-mail e tal. Então, a forma de controlar, da forma da violência é diferente. Mas acontece com todo mundo. Vou te pedir só uma parte para mencionar. O fato do companheiro namorado exigir a senha do e-mail, a senha do Facebook, é uma violência. Exato, é uma forma de controle, né? Perfeito. Então, vamos dando os 2 exemplos. Lá no casal, marido e mulher, dona de casa. Ele não deixa ela sair com determinada roupa. Ela diz, essa roupa não cai bem em você. Né? Essa roupa não fica bonito, tira essa roupa, né? Então, é uma forma de controlar os seus passos, como você é. No Facebook é a mesma coisa. Então, mas com quem que você está conversando? Mas por que você está conversando com essa pessoa? Você é amiga de fulano, né? Mas deixa eu ver, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, no Facebook, casais que possuem a mesma conta. Sim. Fulano e fulana, né? Que também são formas de controle. Claro, né? claro. E que às vezes a gente não percebe que isso é violência. Assim como a roupa pode ser um cuidado, você fala, essa roupa não te caiu bem, ela também pode ser um controle. Né? Então são coisas muito sutis que vão acontecendo num relacionamento abusivo, que muitas vezes a gente não se dá conta que isso é uma violência, e infelizmente às vezes a gente só se dá conta quando acontece a violência física. E aí a gente olha para trás e vê o quanto de outras formas de violência a gente já tinha sofrido. Ou seja, isso poderia ter sido evitado se desde o começo dos problemas você achasse uma outra forma de solução. Raquel, e eu te pergunto também o seguinte, desde a década de 70, o feminismo no Brasil, eu até me recordo de uma autora aqui da Universidade de Brasília, que ela menciona um caso que eu lembro quando eu era menino, que era do Doca Street e daquela atriz lindíssima, Leila Diniz. Não é? Como tem caminhado no teu olhar e nos teus estudos, porque tu é uma pesquisadora da área também, como tem caminhado o feminismo no Brasil, em primeiro lugar, e eu te perguntaria aqui em São Carlos, porque eu gostaria de saber, não é no sentido de informar aos que nos acompanham, quais são as alternativas existentes em São Carlos. Então, como anda o feminismo no Brasil e como anda o feminismo aqui na nossa cidade, em São Carlos? A gente vive um momento do feminismo muito efervescente, né? Acho que desde o, agora não vou lembrar as datas, mas desde da Marcha das Vadias, Sim. de um movimento de um feminismo mais jovem, Sim. né, que veio acho que na última década já, crescendo muito no Brasil. Né? O ano passado a gente viu o papel das mulheres nas ruas, por exemplo, sim. Muito forte. Hoje a gente... E não é só no Brasil, é no mundo. Né? Claro. Então, acho que o Globo de Ouro... Essa semana, ontem, né? As artistas se rebelando contra a violência sexual que acontece em Hollywood, por exemplo. São movimentos internacionais de crescimento, novamente, do feminismo, né? O feminismo negro, eu acho que é um exemplo de um feminismo que se fortaleceu muito. Perfeito, perfeito. Então, e que nos traz alertas muito importantes, né? Então, quando as feministas acadêmicas diziam, quando as mulheres entraram no mercado de trabalho, aí a gente fala, bem, as mulheres negras sempre estiveram no mercado de trabalho. Elas nunca pararam, nunca não trabalharam, claro. Né? Sempre trabalharam muito. Então, são coisas que esses outros feminismos vêm nos alertar, né, e dizer também da diversidade de mulheres, como que a opressão acontece de diferentes formas, claro. Né? Então, acho que a gente vive esse momento de muita efervescência, mas infelizmente a gente também vive um momento de muita violência. Sim. Né? Então, Sim. que as pesquisas vêm apontando realmente aumento da violência contra as mulheres. Exato. Né? O que a gente achava, por exemplo, em 2006, 2007, quando começou a efetivar a Lei Maria da Penha, que a gente acreditava que o aumento era um aumento de denúncias. Então agora as mulheres estão mais fortalecidas para denunciar, né? Hoje a gente olha e vê que aumentou, por exemplo, entre os jovens. Então você fala, não, peraí.
Não é as mulheres que estão denunciando mais, é a violência realmente que está mais forte, né? E os discursos de ódio, né, que também ocorrem. Então, a gente vê que realmente é um movimento dos dois lados, né? Claro. Tanto o feminismo se fortalecendo, né? Meninas muito jovens, engajadas, e, do outro lado, a violência também crescendo, né? Claro. Bom, nós... infelizmente temos um tempo limitado e é um assunto tão rico e tu tem um domínio tão bonito do assunto que nós teríamos gás para discutir um monte de coisa, mas precisamos nos manter no horário. Então, eu te pergunto, São Carlos... Tá, eu recordo a Marcha das Vadias, eu inclusive participei, não é? Na cidade de São Carlos, Raquel, quais são as possibilidades que as mulheres que são vítimas de violência, das distintas formas de violência, tá? Quais são as alternativas que elas têm, além das políticas públicas, de fazer uma denúncia, de procurar auxílio na assistência social, psicólogos, enfim, por conta do município e tal, que outras alternativas a sociedade civil tem? Primeiro, como forma de prevenção, que eu diria que é o trabalho que tu desenvolve como educação não formal, mas também um trabalho de acompanhamento a quem sofreu alguma coisa e, de repente, a própria sociedade civil oferece, grupos oferecem alternativas. Em São Carlos, a gente tem muitos grupos feministas, mas principalmente ligados às universidades, né? A jovens, a núcleos de estudo, né? Então, pessoas que pensam o tema e principalmente jovens. Perfeito. Né? E aí, as promotoras, a gente trabalha uma perspectiva de não fazer o trabalho do serviço público. Certo. Então, a gente... foi uma decisão difícil, porque as mulheres nos procuram, buscando ajuda, mas a gente tomou essa decisão de não fazer atendimento às mulheres. Perfeito. Né? A gente faz uma orientação e indica onde elas têm que buscar os seus direitos. Perfeito. Então, onde elas têm que buscar o atendimento. Perfeito. E faz esse monitoramento. Ela foi bem atendida? Não foi? Qual é o problema? E aí, a gente vai no serviço público e fala, pera um pouquinho, o que está acontecendo aqui? Perfeito. Né? Porque a gente não entende que São Carlos tem condições, inclusive, de políticas públicas, de oferecer um serviço de qualidade. Muito bom. Né? Então, tanto na prefeitura, como nos órgãos da justiça, em toda uma rede de atendimento às mulheres que precisa funcionar. Né? Inclusive, esse ano a gente fez essa denúncia novamente, de que a rede não estava funcionando. As mulheres não estão conseguindo acessar essas redes. Perfeito. E que existem. Então, que elas precisam funcionar. Então, a gente trabalha nessa ideia de orientar as mulheres para que elas busquem no serviço público, que é o papel do Estado, em atender, em combater a violência de gênero. Perfeito. Nós agradecemos a presença e a presença virtual, né, de todas e todos. Agradecemos fortemente a querida amiga e companheira Raquel, não é? E nós ainda temos outras entrevistas que serão feitas e vamos continuar e precisamos enfrentar esse tipo de problema. A violência é inadmissível em qualquer forma. Muito obrigado a todas e todos.